Oi, Layers! Me chamo Tayene e hoje a gente vai dar início ao primeiro episódio da série O que o Lattes não conta. E a nossa primeira convidada é a ilustríssima professora doutora Cíntia Salgado, que é também a nossa coordenadora do projeto Leia. Seja bem-vinda, professora! Obrigada, Thay. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente vai falar sobre coisas que a gente conversa há tanto tempo aqui nos bastidores do Leia. Eu acho que vai ser muito bacana. Exatamente. Hoje, o nosso tema principal, né, do que o Lattes não conta, é viagens para congresso, não é? O perrengues que a senhora já passou durante essas viagens. Então, a senhora que vive nos contando isso, qual vai ser a primeira história? Qual a primeira aventura? Bem, gente, são muitas, né? A gente poderia ficar horas aqui falando. Mas antes de eu começar falando sobre as viagens, os congressos, eu queria só comentar aqui que a ideia da gente montar esse nosso LeiaCast, ela veio muito por causa disso, né? A gente trabalha pra caramba aqui no Leia, a gente estuda muito, a gente cobra e é muito cobrado, né? Porque a gente precisa colocar muita coisa no nosso currículo Lattes. Quem não conhece o Lattes, acessem lá, porque é a plataforma em que o mundo acadêmico gira em torno do que nós fazemos, publicamos, né, o nosso trabalho científico, mas ninguém sabe tudo que a gente passa por trás daquilo que está lá no Lattes. Então, a ideia é justamente para que a gente pudesse contar um pouquinho da nossa vida de bastidor. E aí, essa história dos congressos, eu tenho algumas histórias que eu sempre contava para os alunos, porque os alunos, professora, eu não posso ir para o congresso e tal. E aí eu falei, não, então tá, vou contar uma história para vocês. A primeira história de congresso que eu tenho para contar foi em 1997. Foi há 84 anos. Que eu estava no meu segundo ano de faculdade. E aí, de fonoaudiologia, e todo mundo falava, não, é Graduação super... ainda. Graduação. Eu estudava em Bauru, no interior de São Paulo, e todo mundo, vamos para o Congresso Brasileiro de Fono, que vai ser em Camboriú, em Santa Catarina e tal. E aí o primeiro perrengue já começa aí, né? Porque estudante não tem dinheiro para ir para o congresso. Graduação, né? então. Piorou. Né? Aí, beleza. Fomos, a faculdade cedeu um ônibus, fomos a turma toda, vários alunos do curso, e os professores também foram para fazer as palestras. Só que chegou lá em Camboriú, é uma cidade de praia, todo mundo achando, levou biquíni, achando que ia passear, né? Menos do que ir para o congresso. E aí chegou lá, só chovia. Eita, que sorte! Sorte. Né? Imagina, a gente no interior de São Paulo, que não tinha praia. Louco por uma prainha. Pois é, ainda mais eu, mulher. Né? Aí, chegamos lá, nós ficamos no mesmo hotel que alguns professores. E só chovia, não tinha o que fazer lá, tá? O que aconteceu? Tava todo mundo lá no meu quarto, todo mundo conversando. A gente fala mal de professor, não fala? Abafa. Hoje em dia a gente faz meme, eu sei. Um dia nós vamos Faz fazer só sobre figurinha, os memes, entendeu? figurinhas. Faz figurinha. E aí a gente começou a falar de uma professora, inclusive pedi autorização dela para falar dela aqui, professora Simone Rage, da USP de Bauru. Vamos passar, ela era nossa professora de aquisição e desenvolvimento de linguagem. E aí, o que pensamos? Vamos passar um trote na professora. Eita, meu Deus. E a ideia era, vamos imitar um bebê, ela vai assustar e a gente vai, né, fazer isso. Enfim, juntou a galera, nós pusemos uma mala na porta do quarto dela, e aí me colocaram dentro dessa mala e batemos no quarto da professora. Isso já era 10 horas da noite, no outro dia ela ia dar palestra, toda aquela coisa de congresso. Chegamos lá, o que aconteceu? Não é mamãe! Bateram na porta, e a hora que ela abre a porta, ela de pijama, pronta para dormir, eu saio de dentro da mala e começo a imitar um bebê. Fazendo os balbucios, as coisas que ela fazia. Conclusão, ela quase morreu de susto. Coitada, meu Deus. E aí juntou todo mundo na porta do quarto dela, foi aquela bagunça, aquela confusão, não sei o que lá. Aí eu costumo brincar com ela
que depois daquilo eu peguei recuperação na disciplina dela. E foi ali que eu aprendi a gostar da linguagem, porque eu tive que estudar mais com os meus colegas. E aí, meu amigão, nasceu a estrela. Ela jura que eu não fiquei de recuperação por causa disso. Porque você tá? foi a laranja, né? Eu Você fui tava só ali. apenas uma ferramenta. É. Ali, né? Mas, enfim, esse foi um perrengue engraçado, né? Que acabou Esse foi que tranquilo. ficou tudo bem. Hoje eu sou super parceira dela. Mas foi a minha primeira experiência, assim, de congresso, que foi uma coisa engraçada que eu vivi com os meus colegas, né? Não, esse aí ainda dá pra passar, foi tranquilo, foi divertido, né? A senhora tá aqui, um nome reconhecido da linguagem, deu tudo certo, sucesso. Mas agora a gente quer saber aqueles que deram errado, né? Aqueles que a senhora passou sufoco. Entendeu? Tiveram alguns. Alguns. Tiveram alguns. Conte um Eu pra vou gente. contar um que também foi um perrenguinho que eu passei. Esse eu acho que não era nem para eu contar aqui, mas eu vou contar, que é para as pessoas se animarem. A primeira vez que eu fui para um congresso internacional, eu não tinha dinheiro também, era sempre assim, a vida de estudante. Aí eu já estava entrando no mestrado. E a minha pretensa orientadora, ela ainda não era minha orientadora, ela falou, vai ter um congresso na Europa, na Espanha, e a gente vai apresentar trabalho, vamos mandar o trabalho. E eu não tinha dimensão do que era para um congresso internacional e tal, né? E aí, ela falou, não, você vai, tive o trabalho aprovado. Falei, agora eu tenho que ir, né? Tudo Agora certo, eu tenho que arrumar dinheiro para eu ir. E vai arrumar dinheiro onde? Aí, gente, eu vou falar. Graduação ainda não? Perrengue. Não, já estava No mestrado. formada, esperando a vaga do mestrado. Ah, tá bom. Né? Porque eu não entrei direto. Eu fiquei aí 2 anos esperando minha vaga. Ah, sim. E aí, quando foi, tive que pedir um empréstimo parcelado, financiado, em vários meses para eu poder ir. E me achei plena, né? Fui arrasando. O que eu coloco na mala? O que você coloca para ir para a Europa? Um congresso sofisticado, Roupa de frio, roupa de frio, manga longa, né? Manga longa, sapato, que sapato? fechado, De salto, claro. uma bota, Né? Uma né? bota, uma coisa elegante. Só que eu chego lá no congresso, né? Primeiro, as ruas da Europa são todas de paralelepípedo. Já nem Já deu errado já o salto, deu ruim né, galera? aí. Já Porque deu o ruim salto já... vamos fazer os passeios. Ei. Eu de salto, não dava conta de andar. E aí, fomos para o congresso, né? A gente ficou uma semana lá, porque foram 2 congressos emendados, ficamos 2 semanas e tal. E no fim, eu já não dava conta mais de andar com aquele salto. A bolha já fazia parte do meu pé. E aí, uma amiga minha, eu calço 34. E a minha amiga que estava no quarto, a professora Malu, estava aqui. Ela vai lembrar dessa história porque tem fotos, tem provas. Ela usava, eu acho que era 37 ou 38. Só uns Ela 3, falou 4 assim, números a você mais. sentindo tanta dor, eu vou te emprestar um tênis. Taca algodão. E me empresta um tênis. E eu andando igual um pé de pato, né? Porque era quase o dobro do meu tamanho. Andando igual um pé de pato no congresso, nos passeios. Antes de eu chegar, chegava o tênis. Né? Porque era sempre... Mas essa foi uma história. Daí nas fotos aparecem eu sempre toda chique, com aquele tênis, parecendo que eu tava com o pé de pato, pronta para nadar no mar. Né? Tudo certo. E o segundo congresso de perrengue, aí esse foi um pouco mais complexo. Porque esse, aí já não tinha mais dinheiro nem para financiar. Eita. Tinha acabado o crédito já. Acabou, Né? não tinha mais crédito na praça. E a minha avó, eu morava com a minha avó. Morei muitos anos com a minha avó. E aí, a minha avó tinha um vizinho de cima, e que eu descobri que a minha mãe vai ficar sabendo aqui hoje dessa informação. Minha mãe não sabe ainda. Eita, ela vai ficar revelações, sabendo agora. casos de família. Casos de família, vai ser outro podcast. E aí, a minha avó tinha um vizinho de cima, e que era de muitos anos já vizinho, de confiança, né, como se diz. E eu descobri que esse vizinho era agiota.
nada mais, nada menos que um agiota. O que eu fiz? Bati na porta do vizinho, porque eu não tinha dinheiro. Nem minha orientadora sabia. Ninguém sabia dessa história. Vocês ficaram sabendo aqui nos bastidores e agora todo mundo vai saber. Bati lá e pedi o dinheiro. Eu falei, não, eu vou precisar e tal, não sei o que. Ele me emprestou. Trabalhei para burro para pagar para ele. Ele me fez uns juros até bom, menina. Foi assim, sabe? Coisa de amigo, de vizinho. Sim. E aí, fui com o dinheiro do agiota. E aí eu tinha, toda vez que eu falava que ia para congresso, minha mãe me dava roupa, sapato. Minha mãe sempre falou, não, você tem que ir bonita, elegante para os congressos. E aí fiz uma mala mega grande para levar de novo para onde? Pra Europa. Para a Europa. Esse era na Itália. E a gente ia ficar 15 dias na Itália. Era um congresso de psiquiatria infantil, super conhecido no mundo. Eu ia apresentar trabalho também. Sempre apresentando trabalho. Essa parte o Lattes conta. Tá lá, meu certificado de apresentação de ainda trabalho. bem, né? Agora, o que o Lattes não conta foi a situação como eu apresentei o trabalho. E aí, o que aconteceu? Na nossa viagem, nós estávamos mais ou menos em 8 ou 9 pessoas. As malas foram extraviadas. Todas as suas roupas. Todas. Que sua mãe comprou. Tudo. Tem que ir linda, maravilhosa, bonita, Linda, elegante. não existia mais isso, pai. Meu Quando cheguei Deus. lá, existia apenas um all-star, uma calça jeans e a blusa que eu estava na viagem, que O era a que roupa tava que eu no estava. E aí, chegamos em Roma. Aí chegou em Roma, segundo dia chegou a mala de uma pessoa, no terceiro dia chegou a mala de outra, no quinto dia de outro, uma semana de outro, e se passaram 15 dias, a minha mala não chegou. E chegou o momento de eu ir apresentar o trabalho no congresso. Tá, mas durante esses 15 dias a senhora ficou só com a roupa do corpo. Como foi, Não, eu professora? tive Até lá. pessoas benevolentes. Roupa... A minha orientadora me deu algumas roupas, porque, de novo, estudante não tem dinheiro. Não tem né? dinheiro. Então, o dinheirinho que eu tinha para pagar para o museu, para comer, eu acabei comprando algumas roupitas. E assim eu fui vivendo. Mas o que principal, na verdade, eu comprei calcinha, Importante. eu acho que 2 blusinhas e uma boina, gente. Eu achei que eu estava abafando. Do nada, uma boina. Na Itália, vamos comprar uma boina que tudo resolve. E aí, só andava com essa boina. Tenho fotos também. Eu andando de boina para lá e para cá. Só que no congresso, não dá para ir de boina e all-star, né? Era um congresso médico, era super renomado e tal. E aí a minha orientadora, não, eu vou te emprestar uma roupa que eu trouxe e você vai usar a minha roupa. Professora Silvia Ciasca, ela vai lembrar dessa história. E aí eu coloquei, né? Ela me emprestou, eu não me esqueço, era uma blusa de crochê preta. Só que o que acontece, a blusa era furadinha. E nas compras que eu fiz pra ir, né? As poucas compras que eu fiz de roupa... Crochê, né? Crochê Vazadinho. furadinho. Eu fiquei com um sutiã branco por baixo. Só que eu tava tão feliz de já ter ganhado aquela blusa, que eu fui apresentar daquele jeito. Nem reparou nada. Nem reparei, feliz e contente, que eu tava chique, elegante. E quando chegam as fotos, naquela época não tinha foto como a gente tem hoje, né? Era foto que você tirava na máquina, depois que imprimia. Quando voltasse para o Brasil, que eu imprimia as fotos. Eis que quando eu volto para o Brasil, a hora que eu olho a foto, gente, a foto era simplesmente ridícula. Eu tava ridícula, ninguém percebeu, porque eu acho que ninguém teve coragem, porque tava morrendo de dó de mim, que eu fiquei 15 dias sem mala. Mas não tinha um espelho, Não tinha. Ou eu era sem noção mesmo, eu achei que, né, tava tudo bem. Tipo assim, eu me contentei com o que eu tinha, eu tava muito feliz de estar lá, na Itália, apresentando trabalho, né, fazendo meu Lattes, mas... Construindo uma carreira de sucesso. Construindo uma carreira de sucesso. Uma blusinha de crochê e um sutiã branco. Mas é isso, aí acabou que, na volta, um mês depois, voltei feliz, né, tive a foto, né, da situação que eu estava. Um mês depois eu estava dormindo, era 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Toco o interfone da casa da minha avó. Lembre-se que eu morava com a minha avó. Aí minha avó assustada, eu assustada, eu atendi o interfone, aí me falam assim,
oi, aqui é do aeroporto, a gente veio devolver sua mala. Aí eu falei, como assim? Já um mês depois, eu já tinha esquecido, né? Aí ele falou, não, a gente trouxe a sua mala, que estava extraviada. Aí eu falei, eu achei que eram meus amigos tirando onda da minha cara, porque essa história na época viralizou dos meus amigos tirando sarro e tal. E aí eu desliguei o interfone, falei pra minha avó, avó, vamos dormir, isso aí é trote dos meus amigos que estão voltando da balada e estão me enchendo o saco por causa disso. Aí dali a pouco toco o interfone de novo. Aí o cara, moça, eu tenho que voltar pra São Paulo ainda, não tô de brincadeira não, a senhora vem buscar essa mala que tá aqui e tal. E aí foi assim umas 3, 4 vezes. A minha avó falou assim, então você desce, né? O prédio da minha avó não tinha elevador. Eu vou ficar ouvindo você, qualquer coisa, dá um grito, que aí eu chamo a polícia, né? Dependendo do que for. E assim fui, desci. A hora que eu desci, o cara já tinha meio que desistido. Ele já estava lá na esquina, eu saí correndo atrás dele. Minha mala, minha mala. Aí ele falou, a senhora não estava acreditando, eu ia embora com a mala. Volto, pego a mala 32 quilos, Meu Deus, para eu parece subir todo 3 andares, né? de escada. Só no poder da raiva, né? 4 horas da manhã. E a hora que eu abro a minha mala intacta, só tava com umas penas de pombo, que eu acho que eu não sei se eles abrem, põem uns pombos lá para ver se tem drogas. Né? Meu Deus. Mas tava cheio de pena de pombo dentro da mala. Mas assim fui. Daí, graças a Deus, depois de muito tempo, recebi minha mala de volta. E Pagou tem a uma janta. foto emblemática, né? De pagar a fotinho de sutiã lá no Congresso Internacional. A né, blusinha apresentando o preta. trabalho. Preta com De sutiã crochê, branco. sutiã branco. E aí, profa, pagou a agiota? Paguei o agiota. Graças Paguei, a Deus. trabalhei pra caramba. Eu não tinha medo de trabalhar, não. Isso o Lattes também não conta, mas esse Não aí conta vai ficar até com hoje. outro Até episódio. hoje. Até hoje ele não conta. Mas paguei o agiota, continuo amigo da minha avó, vizinho da minha avó por muitos anos. Não pediu né? mais a ele. Não, aí depois Só essa eu fiquei vez. com medo da minha mãe e do meu pai descobrirem. Eu falei, é melhor não, né? É. Inclusive, ela vai. O dia que ela descobrir isso aqui, eu não vou ter sossego, porque provavelmente ela vai Então, a partir de ficar hoje, bravinha. né? A partir de hoje teremos casos de família. É mais ou menos isso. Vai gerar. Mas é isso, o Lattes ele não mostra muita coisa, principalmente esses perrengues que a gente passa na graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, né? Que a gente tem que comprar muita coisa, pedir dinheiro emprestado, né? Mas é isso. Tá aqui, firme e forte, né? Vale a pena, né? Se você pensar, além de tudo, né? A gente tem experiência de vida, a gente tem Sim. coisas para contar, porque o Lattes não conta que nós somos seres humanos, estamos por trás ali, né? Fazendo coisas que são Não importantes somos pra só nossa aqueles vida. títulos, né? Aquelas poucas experiências resumidas ali. Exatamente. E no atual congresso, prof, a gente teve agora, por último, o quê? 2 semanas? Assim, o 3 brasileiro semanas? de fome. Tivemos o Brasileiro de Fono desse ano. Teve algum perrengue? Como é que foi pra senhora esse congresso brasileiro? Eita, esse aí. Olha, eu vou falar um perrengue que não foi assim um perrengue não foi tão engraçado esse perrengue. Mas é um perrengue que eu acho que vale a pena para os pesquisadores que têm filhos. Porque as pessoas também esquecem, e o Lattes também não conta muito que a gente é verdade. mãe. A né? gente nunca lhe apresenta como. A gente sempre fala, né? Professora, doutora, Cíntia, aí vai falando, né? Pós-doc, doc. Mas nunca fala que a senhora também, além de coordenadora e mãe do Leia, ela é mãe da Marina. Isso. E aí eu acho que o maior perrengue que eu passei foi ter saído de casa e ter deixado minha filha 5 dias, né? Nunca não tinha que o meu acontecido. marido não tenha dado conta, ele dá super conta, nada disso. Temos uma educação aí compartilhada, mas é muito difícil. Nunca tinha acontecido por tanto tempo? Quando a Marina estava com 4 anos, quando ela nasceu, ela estava com 1 aninho de idade, eu fui para um congresso internacional, eu fiquei 5 dias fora, mas ela não entendeu muito que ela era muito pequenininha. É só a mãe que guarda essa lembrança, a criança não. Mas agora, como eu sei que ela já entende, né, ela sente saudade, ela fala, Ela que sente liga, saudade, né? Fala, liga. mamãe. Então é mais difícil quando o filho é maior.
E então, eu acho que esse foi o maior perrengue que eu vivi agora em termos de separação, que para mim foi difícil manter o meu Lattes, mas o que ele não contou foi o que eu sofri para deixar minha filha para trabalhar. Agora, uma coisa também vivida lá no Congresso, de perrengue, são como eu estou na gestão do departamento de linguagem da sociedade, eu fiquei muito no bastidor, né? Então, às vezes, são coisas que ninguém sabe também, que um palestrante ficou doente de última hora, a gente tem que substituir. Ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma palestra, mas que eu tenho que resolver um sufoco lá. Então, essas coisas aí aconteceram bastante, assim, Tem né? que dar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Pois quantos trabalhos nós mandamos para o Congresso? Eu acho, se eu não estiver enganada, foram 21, 22. Então, e aí era isso. Eu tinha que ver, e eu faço questão de ver todo mundo apresentando. 21 trabalhos, galera. E aí eu queria estar na apresentação de todo mundo. Ao mesmo tempo, eu tinha que resolver os pepinos do Congresso. Ao mesmo tempo, foi o primeiro congresso presencial depois da pandemia. Então, a gente queria abraçar, ver todo mundo. Então, eu falo que eu fiquei meio fora do ar, assim. Às vezes eu falo, nossa, será que eu falei com fulano? Não falei. O que eu falei? Já não lembro o que eu falei. Estávamos todos em um mesmo ambiente, mas não conseguimos ver todo mundo, né? Eu quase não conseguia ver a senhora. Era tudo muito rápido. Onde é que a senhora tá? Onde é que vocês estão? E a gente também tem um projeto, né, com a UFPE, e aí ninguém se viu praticamente, não conseguimos tirar foto, mas tava todo mundo lá. E nem o próprio Lei, gente, tal hora, em tal lugar. Nunca dava certo. Aí sempre tinha alguém que não conseguia chegar. Esses foram os perrenguinhos, né? Foram os mais tranquilos. Mas assim, tá lá os 21 trabalhos apresentados no nosso Lattes, mas que fizemos, né? Tanto para estar lá. O que a gente enfrentou, as barreiras, né? Que enfrentamos até chegar em João Pessoa, né? Para passar 4, 5 dias em João Pessoa. Como é que foi isso? Mas foi muito bom. Foi uma experiência ótima. Foi bom. E é sempre bom, assim, estar em grupo. Acho que congresso, falando dos perrengues, o congresso, ele tem o lado importante acadêmico, científico, mas eu acho que o lado, as pessoas costumam falar do networking, né? Vamos fazer networking e tal. Porque em muitos desses congressos é que você faz parcerias, você faz vínculos. Uhum. Então, dá tempo de eu falar mais um? Dá, prof, dá tempo. Então, aí eu vou falar um perrengue que aconteceu, mas que culminou numa história legal de parceria, que eu acho que isso é uma coisa que vale a pena. 2012, esse ano está fazendo exatamente 10 anos. Eu fui para um congresso nos Estados Unidos. Foi eu e um colega meu. Esse congresso ia ser na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. E de lá, eu ia tirar o fim de semana para conhecer Nova York, que eu não conhecia. Ai, todo mundo fala tanto de Nova York. Vamos arrasar em Nova York depois do congresso. Chego eu na volta do congresso, quer dizer, o perrengue não foi no congresso, mas ele foi para o congresso. Exato. E aí, chegando lá em Nova York, a gente sentiu um clima estranho. A gente ia nos lugares, as pessoas correndo, as pessoas mexendo em coisas, guardando. E aí, eu e esse amigo estávamos numa loja muito grande lá, chamada Macy's. É famosa em Nova York. E tem, tipo, milhões de andares. A gente estava no primeiro andar ainda, falamos, vamos passar o dia dentro dessa loja. Aí, o que aconteceu? O pessoal começou a falar, mandar a gente evacuar o lugar. Eu falei, nossa, o que acontece? Por que esse povo está apressado? Que povo sem educação aqui em Nova York? Conclusão, fomos embora, não compramos nada. Chegamos no... Ai, meu Deus, como é que chama aquele negócio? Não é o trem, gente. Metrô. Quando a gente começa a olhar, vários papeizinhos colados, escrito, o furacão está chegando. Meu Deus. E teria no dia seguinte um furacão chamado Sandy. Aí eu lembro que ainda brincaram, a Sandy, do Sandy Júnior. Ficou famoso esse furacão. Se vocês puserem no Google, 2012, furacão Sandy. No Google vocês vão encontrar que ele estava em Nova York, eu estava junto com ele. Meu Deus. Em 2012. 2012. E aí o que aconteceu?
fui assolada pelo furacão. Ficamos presos em Nova York vários dias. Não tinha como sair do hotel. Eu ia assistir Broadway, um teatro na Broadway, foi cancelado. Conheci poucas coisas, né, de Nova York. Por fim, eu acabei ficando com raiva, odiei Nova York por causa disso. E a Marina louca pra conhecer A Nova Marina York. agora louca para conhecer Nova York. Hoje, inclusive, ela falou de manhã, mãe, eu já tenho luvas para Nova York, casaco para Nova York. Ela tem tudo para Nova York, só não tem a passagem para Nova York. O pequeno Um detalhe. pequeno detalhe. Aí, Thay, tudo isso, né, foi um furacão na minha vida mesmo, literalmente. Esse congresso veio junto com o furacão, mas foi nesse congresso que eu conheci, numa apresentação de um pôster, chegou um professor, perguntou sobre o meu trabalho, conversou e tal, e no final da apresentação dele, ele deu um cartão para mim e falou assim, se um dia você tiver interesse em conhecer minha universidade, o que eu faço, você me manda um e-mail, né? E passou. Isso foi em novembro de 2012, voltei do furacão, meio ainda fora do ar, né? Quando foi janeiro, eu estava arrumando as minhas coisas, estava de férias, eu já tinha terminado meu doutorado, estava no pós-doutorado, e aí eu achei esse cartãozinho, eu falei, nossa, eu gostei tanto desse professor, eu vou mandar um e-mail para ele. Mandei o e-mail para ele, quando foi na semana seguinte ele me respondeu, falou que eu perguntei se eu podia fazer uma visita técnica para ir conhecê-lo. Mas qual era a faculdade? Massachusetts General Hospital, em Boston, Dr. Charles Haynes, que hoje é o meu maior parceiro de pesquisa há praticamente 10 anos, né, do qual nós somos, inclusive, muito amigos. Né, e foi um congresso inesquecível para mim, porque foi um divisor de águas na minha profissão, na minha carreira como pesquisadora, e que até hoje, a gente hoje ampliou, né, essa parceria profissional para uma parceria pessoal, nós somos muito amigos. Então, é uma história, um perrengue que eu passei, mas foi um perrengue bom também. Um grande furacão. Né? Mas que trouxe bons frutos, né? Exato. Ainda bem. Exatamente. Então, professora, foi ótimo ter ela aqui. Foi muito bom mostrar um pouquinho para o pessoal, né, que não conhece esse seu lado descontraído, esse lado de contar as fofoquinhas dos bastidores, dos perrengues. Então, é muito bom tê-la aqui dessa maneira, né? Agradeço a senhora sempre estar à frente do Leia com maravilhosas ideias. Foi ela também, gente, que pensou o que o Lattes não conta, junto com o nosso parceiro aqui na Integrantes, faz tudo, o Rubens, né? Francisco Rubens. E é isso, profa. Foi muito bom tê-la, foram ótimas suas histórias. Apareça mais vezes, né? A casa é sua, literalmente. Tomar um café, tá? Tomar um café, no caso que eu tô tomando uma água. Com a canequinha muito linda dela, né? Feita pelo Rubens. Pelo Rubens. E é isso, profa. Muito obrigada. Foi ótimo o papo descontraído, conversar um pouquinho, apresentá-la melhor para o público, para os nossos layers, né? O nosso público. E é isso. Gente, eu adorei o Layers. Adorei o Layers, ideias ótimas que vocês têm aqui no Leia. As pessoas só veem isso aqui, né? Mas por trás aqui tá rolando o bastidor do povo do Leia aqui, tudo torcendo, porque é nosso primeiro episódio. Vai ser sucesso, eu tenho certeza. A gente tá fazendo isso no horário do almoço, todo mundo comendo e a gente... esse é o perrengue que depois a gente conta, o perrengue para fazer o nosso LeiaCast. Desejo sucesso, você vai ser a nossa, né, apresentadora oficial aí do LeiaCast, vai ser maravilhoso. Acho que é muito legal a gente falar de coisas que estão além do que a ciência mostra, mas como que tudo que a gente passa, né, enquanto pessoas, para viver a vida acadêmica, a vida científica. Então, acho que isso também aproxima as pessoas vão se encontrar muito e se identificar muito com a gente também. É uma luta, né? pela ciência, né, que apesar de todas as barreiras que a gente encontra nos bastidores, a gente ainda insiste em fazer ciência. Exatamente. Mas é isso. Obrigada. Vamos falar tchauzinho? Tchau.